Boa tarde, galera. Quem fala aqui é Marcelo Arpia. Eu estou aqui para gravar uma aula e provavelmente vou acrescentar essa aula à minha mentoria. Não sei que parte seria, mas provavelmente o título vai dizer para vocês. Eu resolvi gravar, né, assim, uma aula mais atualizada, de um dia mais atualizado, de um pregão mais atualizado, para que eu possa estar mostrando para vocês algumas entradas, mas num gráfico em movimento, analisando o mercado de uma forma otimizada, né, de uma forma onde o mercado está em movimento, porque eu prezo muito o fato de análise em movimento para que o operador ele pegue o movimento dentro de uma experiência do próprio mercado, porque uma barra depois de formada, ela fala uma coisa para você, mas uma barra no seu processo de formação, ela fala outra. O que seria isso, Marcelo? Eu vou estar mostrando para vocês agora. Por exemplo, uma barra que fechou assim, positiva, você não sabe se foi no final dela que ela ficou positiva, você não sabe se ela estava negativa o tempo inteiro e no final que deu a explosão. E isso tem diferença. Ah, mas não importa, o que importa é a barra fechada. Importa porque se no final a barra estourou, significa que no final entrou a força compradora, que no final as pessoas vão brigar pela posição de compra. Então, isso tudo influi no processo do mercado. Então, se você analisa um mercado parado, você não tem essa visão da formação, da negociação em si daquela barra. E, normalmente, dependendo logicamente do tempo gráfico, não pode ser um tempo gráfico muito alto, vamos até uns 15 minutos, vamos até no máximo uns 30 minutos, você consegue avaliar o final da barra. O que significaria avaliar um final de barra? Quando a barra está para ser fechada, geralmente é no momento do fechamento, entre 30 a 40 segundos, um minuto, no final, aquele final ali, ele fala mais da própria barra do que a própria barra em si. Não importa uma barra de 15 minutos, trabalhou. No finalzinho, últimos minutos daquela barra de 15 minutos, ela se autodefine ali, porque aí, ali você vê se realmente vai ter uma briga. Às vezes a barra ela fecha uma barra de 15 minutos positiva, mas no finalzinho dela a força de vendedor foi tão forte, que engoliu a barra, que uma barra que já estava com seu corpo inteiro positivo passou a virar um martelo e ficou uma barra positiva, mas com a força do vendedor muito maior. Então isso tudo você não vê no gráfico parado. Isso tudo você não vê no gráfico parado. E isso é importantíssimo no mercado financeiro. Quando você analisa o mercado em movimento, você consegue ver isso. Quando você vê um gráfico parado, você não vê o que aconteceu naquela barra para aquele gráfico, para aquela barra fechar daquele jeito, entende? E isso é importantíssimo para quem está no dia a dia de mercado e analisando o mercado em cima do movimento barra a barra. Porque quem avalia um movimento coletivo de barra, aí já é diferente. Aí isso aí para ele não influi em nada. Mas para quem avalia um movimento em cima de barra a barra, né? Aí é importantíssimo ele avaliar o mercado com a sua barra em movimento. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre barras, né? E analisar o mercado em cima de um movimento de barra. Você consegue visualizar as barras que o mercado faz no sentido do mercado e as barras contra. E isso é bem fácil de você fazer em cima desse mercado aqui. Por exemplo, você vê um mercado que criou duas barras de venda extremamente fortes e na sua reação foram barras de briga. Aqui não existiu briga nessa queda. Foram duas barras de venda com o corpo cheio. E para o cara que comprou, ele brigou para manter a compra, brigou. Depois que venceu a 200, ele ainda conseguiu fazer uma barra. Mas sem
força, a barra foi sempre luta, foi sempre uma barra de briga, de briga, de briga. Como barra de briga, Marcelo? Uma barra de briga ela é representada para você de que forma? Um martelo. Martelo é uma barra de briga, mostrando a vitória do comprador. Esse martelo aqui é uma barra de briga, mostrando que o vendedor, ou que o comprador venceu. Aqui foi um outro que o comprador venceu, comprador venceu, comprador venceu, comprador. Então ele veio brigando. Significa o quê? Que para que o comprador conseguisse levar o mercado até a retração, ele foi arrastado até uma retração. Para que o comprador conseguisse levar esse mercado até a retração, ele teve que arrastar, ele teve que brigar muito. Quando ele abandona a briga, né, porque ele abandonou na retração. Se eu botar a FIBO aqui, você vai entender o que eu estou falando. Isso aqui é uma retração de Fibonacci, né? Ele queria levar esse mercado até esse ponto. O mercado veio no ponto de Fibo. Ele levou o mercado até o ponto de Fibo, que é o ponto onde ele ia entregar, né? Ele queria arrastar o mercado para entregar a posição ali. Só que nesse processo aqui, ele teve que brigar. E aqui não teve briga, ó, que foi barras comuns, barras de força, barra de acordo. Aqui o mercado existia um acordo. Aqui existia uma vontade de vendedores. Vê que não teve defesa nessas barras. E aqui foi briga, 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 briga. Quando chegou no ponto de entrega, que é um ponto de entrega, não, seria um ponto de tomada, no caso da venda, você pode ver que ainda existiu alguma briga depois, quando ele começou a realizar contrato. Quem subiu, quem fez essa venda, subiu com o mercado até o ponto de retração. Lá você assume a venda e quem está vendido vai assumir mais contratos aqui. Aí ele começou a assumir contratos até que houve uma defesa ainda. Houve uma defesa ainda de compradores, mas já começou a perder a briga. Aqui já foi, pode ver que aqui começou a ser criado barras negativas, tocou a média de 21, houve uma tentativa de defesa e logo após veio a quantidade de contratos somada, já sem briga. Aqui já foi uma barra dominante. Então, quando você avalia o mercado em cima desse tipo de barra, você sabe quem está mandando no mercado. Você sabe quem é que vai vencer a briga. Então, não tem sentido você tomar uma compra no mercado desse, onde você vê o vendedor vencendo, o comprador lutando, um ponto de retração onde começa uma tentativa de venda com sucesso, porque foram 2 barras consecutivas de venda e houve sucesso na venda. E se você tomou a venda no ponto exato, que era o ponto de 7,6, que todas as vendas do sistema são feitas nesse ponto, não tomamos posição em nenhum outro ponto que o mercado possa nos entregar, a não ser esse ponto aqui, ó, 7,6,4, ponto de entrada do sistema ARP. Então, tomou a posição aqui, ficou um pouquinho negativo nesses pavios, mas não fechou nenhum corpo acima disso. Não houve negociação, só briga acima desse ponto de entrada. E aí o mercado foi e lançou essa barra elefante aqui, essa barra definindo a conversa sobre tentativa de levar o mercado para cima. Essa barra definiu. Quem toma posição por barras, analisando o mercado da forma que eu estou analisando, tomaria a mínima dessa barra aqui. Então, esse tipo de avaliação, esse tipo de análise, barra a barra, é fundamental para quem analisa o mercado da forma que a gente analisa. Uma composição de barras é diferente. Para quem analisa o mercado barra a barra, a gente tem uma visão diferente. Entende? E aqui, como era uma FIBO, você tem que saber até onde que você pode estar posicionado, né? Você tomou a posição aqui. Você tem que saber até onde que você pode ir com esse mercado. O mercado vai cair o dia todo, o mercado vai voltar a subir.
Não importa. Você tem que ter uma expansão. Partindo desse princípio, você tem que lançar a FIBO novamente, mas aí já com a posição de expansão para descida, né? Você vai tirar a expansão aqui do mercado. O mercado nesse momento ele veio em 238,2, que é uma excelente expansão, mas o mercado ainda tem uma expansão ainda, que é a 276. Essa expansão é a última expansão que ele pode estar vindo fazer, né? Tendo em vista que nós temos essa resistência aqui, ó, e o mercado veio conferir ela, o mercado ainda continua na sua tendência aí, não fez reversão ainda de baixa. Então, segue o mercado dentro da posição. Se você assumiu essa posição extremamente confortável para você no dia, você já pegou os 1.500 pontos aqui no ponto de 238. Muitos sairiam nesse ponto, que é um ponto excelente para você estar entregando sua posição, para que você não possa estar correndo o risco de estar devolvendo um capital. Esse ponto de 238 é praticamente o final. O final seria aqui, 276,4. Eu não vejo nenhum arpia que consiga levar o mercado além disso. Provavelmente é o ponto que a maioria dentro de uma posição sairia confortavelmente e extremamente pontuado, né? 1.860 pontos. Então, se esse mercado toca aqui, encerrou o seu dia, encerrou a sua posição, independente se o mercado continuar caindo. Isso é uma posição de mercado extremamente profissional. É um aproveitamento extremamente profissional do mercado, através do controle de barra a barra que o mercado pode estar te oferecendo. E a análise dessa queda aqui, a própria barra já mostra que nenhuma delas conseguiu ficar positiva, né? Nenhuma dessas barras conseguiu ficar positiva. E as barras que foram criadas na tentativa de recuperação, nada mais nada menos, todas foram retrações, né, desse topo. Desse topo para esse, tá? Fez uma retração aqui. E aí você vai descendo com o mercado, né? Você vai vendo as retrações que o mercado vai fazer, ó. Todas são 7,6. O mercado não faz outro tipo de retração a não ser a 7,6. Se você elimina o pavio aqui, é o que ele está entregando, vários pavios aqui, né? Você elimina o pavio. Você eliminou o pavio de cima, você não pode eliminar o de baixo. Você elimina o de baixo, você eliminou o pavio embaixo, né? 11% embaixo. Você não pode eliminar o de cima. Mas normalmente, o mercado está caindo, você elimina o de cima. E o de baixo você bota normal. E quando você faz isso, o mercado te entrega aqui, ó. O mercado te entrega o 76,4 aqui. Então o mercado ele deu essa entrada. O mercado deu essa entrada. O mercado deu essa entrada. Isso aqui vai piramidando contratos. Você pode vir tomando contratos enquanto o mercado estiver na queda. Aqui o mercado não fez uma retração tão confiável, mas ele fez essa aqui, né? O mercado fez essa retraçãozinha aqui, onde ele te entregou, eliminando o pavio. Ele te entregou mais uma entrada. O mercado está nesse movimento aí agora com uma nova retração, né? Se você vem aqui, ó, ele não elimina pavio e põe no último topo, eliminando o pavio. O mercado ele tem que vir tocar aqui para te dar uma nova entrada de compra, de venda. Que ele vai vir testar essa resistência aqui. Ele testando essa resistência ali, ele vai te dar uma nova entrada. Vamos aguardar aí para ver o que o mercado vai fazer. Mas bem visível, né? Bem visível as entradas dentro do barra a barra com Fibonacci. Você não precisa ter mais nada a não ser isso. Esse movimento aí
totalmente direcional, totalmente mostrando que o mercado está em baixa. Você tem várias opções de estar posicionando no mercado. Se você tivesse vindo piramidando aqui contratos, você estaria extremamente confortável agora numa posição e com um capital de lucro muito grande, né? Ah, mas aí é fácil você fazer isso quando você analisa o mercado. Quando você tem essa análise no mercado, a probabilidade de você tomar posição errada é muito, muito difícil. Pode ser que no final de um movimento você tome uma posição errada e tome um stop. Ele está formando um final de movimento e aí você entra contra esse mercado para tentar pegar uma reversão e você é estopado. Mas se você pega um mercado, você que desce 2.000 pontos, você pegou 2.000 pontos e toma um stop numa tentativa de reversão de 100 pontos, isso não te vale nada, não afeta nada no seu operacional. O seu operacional está livre para você estar utilizando esse movimento aí para capitalizar mais finanças. Aguardar essa operação. Na lateral aqui você vê o livro visual onde tem a quantidade de contratos de venda em cima da resistência. Visivelmente, você tem aqui, ó, em cima da resistência, um volume de contratos que ainda não foi consumido. Ou seja, quando esse mercado tocar nesse volume de contrato ali, ó, que existe na resistência, ele vai voltar. A FIBO, para bater em cima da resistência, na verdade a FIBO, tirando por esse topinho aqui, ó, por esse topinho aqui, ela já foi cumprida. Tirando pelo topo de cima, ela está devendo. O topo certo, que tenha uma confluência com a resistência e os lotes, porque não adianta você puxar uma Fibonacci, onde não tem confluência de resistência, onde não tem uma confluência com o livro visual, que isso tudo tem que ser somado ao teu operacional, tudo isso tem que ser somado à tua entrada. Então, ali tem confluência de lotes, está vendo que existe bastante lote pelo livro visual, você está vendo que o mercado é um mercado de queda, ali uma resistência do fundo lá atrás, inclusive do outro fundo que teve uma rejeição, né, uma barra de compradores muito forte. Então ali é um ponto de resistência. E todo ponto de resistência, quando ele é perdido, todo topo, quando perde, vira uma resistência. E todo fundo, quando perde, vira um topo. Então aqui significa que é um topo. Era uma resistência, ela foi perdida. Automaticamente, quando se faz uma barra abaixo dela, ela passa a ser um topo. Mas automático, não é para depois, né, um dia, quem sabe, não. É ali, naquele momento. Quando ela volta a tocar ali, ela já não é mais aquela resistência do mercado que vinha caindo, que poderia voltar a subir. Ela já é uma resistência do mercado que vem subindo e que vai voltar a cair. Tanto que, olha só, aqui ele fez um pavio no toque. Aqui ele fez um pavio no toque. Por quê? Isso aqui já se confirmou como resistência contrária. Quem tinha contrato aqui de proteção de compra já passou a ter contrato de proteção de venda. O mercado, ele visivelmente, ele já pagou ali a retração. A gente que está tentando não acreditar nisso,
Mas o mercado ele já fez a retração ali, a gente ficou de fora. Porque primeiro eu estava explicando e não observei, mas ele já veio ali, já fez pelo seu paviozinho ali, a gente que está aqui meio que dormindo na operação. Essa operação aí final é aqui. A operação final é aqui. Identificar o final do movimento é importantíssimo. Uma operação de final de movimento, de uma queda, é uma operação de compra, mas não necessariamente é as melhores operações. As melhores operações são sempre uma retração a favor da tendência do mercado. Mas você consegue também pegar um final de movimento e tomar uma posição de tentativa de reversão de mercado. Normalmente, realmente, o mercado tenta reverter, e se ele não consegue reverter, pelo menos uma quantidade de ponto você pega nesse movimento. Vamos ver que começa uma defesa pelos lotes visuais. Ó. Pelo livro visual você vê uma tentativa de defesa aqui ó, do mercado. Esse ponto é um ponto de relevância, onde ele já tentou, tá vendo? O mercado já tentou perder esse fundo e devolveu. Uma operação de quase 400 pontos. E agora ele está tentando brigar aqui nesse fundo, formando um fundo duplo aí, uma possível reversão de mercado, uma possível condição de que o mercado volte a reverter. Se ele perde esse fundo, não existe nada o que fazer a não ser tentar tomar uma posição no final do movimento, que seria esse aqui, e você poderia estar abrindo uma ordem nesse ponto aqui. Somente essas operações aí que o mercado entregou, essas retrações, foram 5 retrações perfeitas.
o operador ele não tinha mais sentido continuar no mercado. Então, num pregão desse daí, onde você tem 5 lotes dentro, você podendo ter 5 entradas a favor do mercado, o momento de você estar desembarcando sem nenhum risco é esse ponto de 238 aí. Primeiro que ele fez um fundo duplo. É uma figura de reversão. Eu sei que é um tempo gráfico baixo, mas é uma figura onde o mercado não está conseguindo renovar fundo. E uma realização aí seria bem plausível, bem consciente. Quem quer continuar com o mercado, realiza uma parte dos contratos, deixa 2 contratos. Você está com 5 contratos, com 10 contratos, realiza uma parte, que seria interessante para você. E permanece no jogo, com 2 contratos, com um contrato que seja. Mas não realiza toda a sua posição. Nunca realize toda, se você tem mais de um contrato, nunca realize toda a sua posição. Se mantenha sempre dentro do mercado com um contrato, porque a probabilidade do mercado pode continuar caindo. O mercado pode continuar caindo e então você vai estar saindo de todas as suas posições. O mercado pode voltar a subir, você vai entregar a sua posição assim que ele renovar um topo, né? Que ele fizer um pivô de alta, você entrega a sua posição sem nenhum prejuízo, porque você vende um lucro absurdo. O mercado vem aqui, faça um pivô de alta aqui, ó. Você não entrega a sua posição, porque ele vai fazer o pivô e vai cair. Se ele respeitar a retração desse pivô, se ele respeitar, tá? Não renovar um fundo, respeitar a retração e continuar subindo, um experiente já entrega a posição aqui. Que a retração confirmou, fez uma barra acima da retração. A próxima barra formou, você viu que a retração foi respeitada, o cara já abandona, porque ele sabe que o mercado vai superar o topo. Que se ele veio, fez um pivô, fez uma retração, respeitou a retração, a intenção é superar o topo. Então, o cara que está vendido lá de cima, ele abandona a operação. Então, esse movimento aqui tem que estar aguardando. O mercado superar o topo anterior, o mercado superou o topo anterior. Você não abandona, não superou, sai fora não. Superou o topo anterior. Recuou, o melhor ponto de você sair é a retração. Se ele respeitar a retração e voltar a subir, aí você desembarca. Porque além de você ter recuperado o capital que você perdeu no pivô, se você deixa formar o pivô e sai, você pode muito bem vir ver o mercado tentar a retração, não conseguir continuar caindo. E aí você devolveu o pivô que formou dentro de um possível alargamento que ele vai estar fazendo ou coisa desse tipo. Então, essa atitude aqui de deixar fazer o pivô, se você vê superar topo, fica tranquilo. Lógico, você tem que estar com a posição garantida, protegida, ou até mesmo no 0 a 0 de uma forma que você não venha ter prejuízo com esse pivô. Formou um pivô, opa, eu estou vendido, fez um pivô de alta, mas ele ainda não está confirmado. Como se confirma um pivô de alta? Quando ele recua na sua retração e volta a subir. Aí ele é um pivô realmente, porque ele, até então ele só superou o topo. Ele só é um pivô para mim, Marcelo, quando ele vem na retração de 7,6 e aí volta a subir, e, entendeu? E confirma pelo menos uma barra cheia e a próxima barra já supera aquela barra. Aí confirmou. Porque normalmente na retração, se ele for perder, ele não deixa formar barra. Por exemplo, aqui é uma retração, né? Aqui é uma retração de mercado. O mercado chegou nessa retração aqui. E aí o mercado fez uma barra aqui. Você está na dúvida, ele fez um pedaço para baixo, um pedaço para cima. A próxima barra fechou aqui. Corpo inteiro. Essa retração já foi confirmada. Agora, ele fez uma barra, outra barra em cima da retração. Ainda está na dúvida. Enquanto ele não forma um corpo inteiro, e se ele forma aqui, né? Ele forma essa barra aqui, abaixo, né? Ele fez uma barra aqui, abaixo da retração, ele perdeu a retração do pivô que ele estava tentando fazer, desconfigurou essa figura de pivô aqui, entendeu? Desconfigurado. Esse movimento aqui agora, que está marcado aqui, todo mundo sabe, é o 38, final de movimento.
276, perdão, final de movimento. Ele fez o 238, brigou, conseguiu perder. Agora ele está vindo no 276. Aqui, quem tem gordura, né, quem vem de uma posição como essa, uma posição extremamente confortável, o cara entrega as posições aí. Ah, Marcelo, o mercado pode continuar caindo. O mercado desceu 2.000 pontos aí até esse ponto. Aí se eu tomei a posição, e se eu tomei a posição aqui? Se você tomou a posição ali, ó, você pegou 680 pontos, pode ver ele devolver. Então aqui é um ponto onde você tem que estar entregando sua posição. Aqui seria o ponto de compra. Um dos melhores pontos de compra que você pode estar tomando é aqui, quando o mercado tocar aqui. Marcar uma compra aqui para que a gente possa ter uma noção. O mercado tocou aqui, você toma a compra aqui. Porque por sua vez o mercado, a expansão dele daquele movimento primário lá, aquela primeira retração lá é ali. Desculpa, ainda é mais abaixo, tá? Ainda é mais abaixo. O mercado ainda tem que descer mais ainda. A Fibonacci, ela não erra, tá? Quem erra é a pessoa que está puxando ela. Se você puxar aqui um toquezinho que você faça aqui, a influência lá embaixo é muito grande, ó. Tá vendo? Um toque que você faça aqui, a influência lá embaixo é muito grande. Se você eliminar os 11% aqui, ó, ele vai bater. Eu eliminei 11%, ele bateu. Então, isso aqui é imprescindível ser milimetricamente preciso aqui para que não te afete lá embaixo. Entendeu? O mercado tocou lá no ponto. Ó, e um cabelinho que eu tirei ali. Já tocou no ponto. E como você vai descobrir se realmente é o ponto? Se eu errei aqui na puxada aqui? Quando o mercado devolver. O mercado lá, o mercado está lá, ó. Se eu sentir que o mercado já fez uma defesa, então ali seria a compra. A compra é ali. Ah, ele pode vir perder fundo e estopar? Pode. Ele é um ponto de saída dessa operação aqui, tá? Que jamais estaria te dando prejuízo. Uma operação de 2.000 pontos.
Ó, o ponto de reversão. O ponto de reversão não aconteceu. Esse movimento aqui não aconteceu. O mercado não fez o movimento que ele tinha que fazer. Então, ele fez um movimento errático. Ele fez um movimento diferente do que eu desenhei. Então, o mercado não conseguiu fazer reversão. O mercado está na briga de uma reversão e ele não conseguiu fazer reversão. Está vindo perder o fundo dela. Análise de mercado, para que você tenha realmente uma reversão, tinha que ter feito exatamente isso aqui. Ah, mas ele fez ali. O que ele fez ali, o mercado fez ali um pivô, para que ele funcionasse, ele teria que ter respeitado aqui. Ok?
que esse pivô que ele fez não tinha que perder fundo. Esse pivô ele tinha que ter parado aqui. Ó. Então não foi um pivô. Foi exatamente o que eu falei. Ele formou um pivô, que formou, tá? Pivô, mas não retraiu. Então perdeu o fundo, desconfigurou o pivô, desconfigurou o movimento da reversão que ele estava começando a confirmar aí. O mercado lateralizou, onde ele não repete o fundo, ele repete fundo, repete fundo, repete fundo, repete fundo e não supera topo. Normalmente, quando acontece isso, o mercado continua caindo, tá? Porque pela lógica, para que ele reverta, ele tem que superar topo e fazer um movimento para reverter. Se ele não consegue reverter, o mercado continua no movimento dele de queda, porque a lateralização é a favor do mercado, ou seja, a favor da tendência de baixa. E se você tomou a compra aí, facilmente você estoparia no 0 a 0 uma operação dessa. A operação chegou a pagar 300 e poucos, você protegeu a operação estopou você no 0 a 0. Era uma operação com uma probabilidade muito grande de vir aqui, né? Uma operação que você estava querendo pegar 1.500 pontos, saiu no 0 a 0, ou seja, a probabilidade da operação é muito grande e um prejuízo de 0 ponto, que você protegeu. Uma operação que te paga além, que já te pagou 400 pontos, não tem sentido você ser estopado nela mais. Então, se você protegeu o 0 a 0, você está com a operação do dia positiva, uma nova tentativa de reversão, você saiu do 0 a 0. Ou até mesmo botou no capital no bolso, de acordo com a lógica que você entende de mercado, vendo que o movimento está completamente lateral, você aceitaria essa quantidade de ponto aí dessa lateralização. Essa é uma aula sobre movimento. Isso aqui foi pego um movimento completo, né? A gente tentou uma reversão que não aconteceu, né? O mercado ele nunca é o que você quer. O mercado ele é soberano, ele faz aquilo que você predetermina, ele faz o que ele quer. Então, houve uma tentativa de reversão frustrada aqui. Ele pode ir, continuar e fazer a reversão depois que perder o fundo? Dificilmente. O mercado fez uma consolidação normalmente para o lado que ele ganha primeiro toque após a consolidação, é o lado que ele prossegue. Ele perdeu o fundo, então significa que ele vai continuar caindo? A probabilidade dele continuar caindo aqui é maior, já que ele não conseguiu superar a consolidação para cima. Porque para ele superar essa consolidação aqui, ele teria que estar fazendo um quarto toque nessa linha, né? A linha de canal que ele se encontra. Ó. Existe uma linha de canal. O mercado está descendo nessa linha de canal, certo? Ele fez um toque lá em cima, 2 e 3. Então ele está indo para fazer o quarto toque. O quarto toque ele rompe. Só que para que ele fizesse esse quarto toque e rompesse, ele não poderia ter perdido o fundo. O mercado perdeu o fundo aqui. Ele vai para o quarto toque. O quarto toque sempre rompe. O quarto toque sempre rompe. Mantenha isso na sua mente. As pessoas dizem que eu tento passar isso como uma forma errada de analisar o mercado. Não, a forma certa de analisar o mercado. Tendência de baixa, canal de alta, tendência de alta. Analise os toques de linha, no sentido contrário. O que significa analisar o toque contrário? O mercado está caindo. O mercado está caindo. Quais são os toques contrários? Para tentar inverter. Aqui foi negativa. Aqui foi uma tentativa, aqui foi uma tentativa e aqui foi uma tentativa. Então, houve 3 toques.
o próximo toque que tentar aqui agora vai conseguir. Normalmente é assim que funciona. O que não poderia ter acontecido é ele ter feito uma barra abaixo da consolidação. Ele fez uma barra abaixo da consolidação. Isso desconfigura a consolidação. Como desconfigura a consolidação? Desconfigura o movimento de defesa. Porque se você tinha um ponto de defesa de consolidação, que é esse fundo, onde ele não perdeu em momento algum, agora ele já perdeu com a barra, com o seu corpo inteiro para baixo. Então, esse processo aqui desconfigurou. Assim como desconfigurou o processo da alta do pivô ali, que não respeitou a retração. Não necessariamente toda a expansão tem que ser respeitada. Quando o mercado está no fluxo maior, vai acontecer. O mercado ele tem um padrão e geralmente o mercado quebra seus padrões. Ah, como seria isso, Marcelo? O mercado ele tem ciclos e ciclos que quebram o ciclo normal dele. Por exemplo, o índice. O índice tem um ciclo normal de uma expansão de 176,4. Esse é o ciclo normal dia a dia do índice quando ele está se comportando normal em ondas para alta, em ondas para baixa. Quando o índice está abusado e ele está expandindo além, que está indo com um fluxo maior, ele vai a 276. E quando o índice, isso é o normal, 276 é uma expansão chamado nível 2, né? E esse aqui, quando perde o 276, se ele perde esse nível aqui, ele está numa expansão de nível 3, que é uma expansão de 376, que pode inclusive ir até 476. Porque quando ele perde uma expansão de um nível, ele ganha 2 níveis abaixo da expansão. Ah, Marcelo, é muito complicado isso aí. Não é complicado, eu vou explicar. Primeiro nível de expansão do índice pelo sistema ARPIA. Primeiro nível é a expansão de 141,4 e a expansão de 176,4, nível 1. Se ele perde 176, ele está indo para o nível 2 de expansão. Nível 2, aí você só pula uma para frente, ou seja, o nível 2 é o 76, é o 76, 176, desculpe, gente. O nível 2 é o 238,4, desculpa. E o 276, vamos lá novamente. Níveis de expansão do índice. Primeiro nível de expansão, 141,4, 176,4. E essas são as expansões normais que o índice faz no seu dia a dia. Se ele supera uma dessas, forma a barra depois dela, corpo inteiro, ele está lhe dizendo que provavelmente ele vai para o nível 2 de expansão. E o nível 2 de expansão é o 238,2, que ele está agora, e o 276,4, que ele está tentando alcançar aí depois do 238. Então, esses são os dois níveis normais. E ele, às vezes, muito raramente, ele atinge o nível 3. E esse sim é o nível final, que vai a 376 e 476. Porque se você botar aqui esse nível, que ele nem tem aqui, ó, eu nem botei o 4 aqui, vou botar para que vocês entendam. Se eu botar o 4 aqui, você vai ver que é brutal, é desproporcional completamente à lógica de mercado. Então, se você tem essa visão de que o índice vai fazer esse movimento inteiro aqui, você acredita que o índice vai ter te dado aí 4.000 pontos num dia. E isso acontece. Quem opera a índice sabe que o índice já fez esse movimento. Não necessariamente direto, como ele está agora. Então, assim, por isso que é bem difícil ocorrer de um movimento de 4.000 pontos direto numa posição só. Ele faz um zigue-zague. Então, pode ser que ele recua aí e não compra essa expansão. Essa expansão 376, 476, poucas vezes eu vi acontecer. Poucas vezes eu vi acontecer. O máximo que eu vi acontecer com
com mais frequência no índice é o 276, que ele está brigando aí agora para estar alcançando. Acho que é um movimento final dentro de uma lógica de mercado do índice, de um ciclo de índice. Normalmente é um movimento que ele faz aí para estar revertendo. Ele tentou uma reversão aqui no 238, né? Na expansão de 238, a gente até acreditou na reversão. E isso faz parte do mercado. Tá? O mercado não tem como só você acertar. Como eu falei, o mercado tem que estar analisando o mercado e em cima das proporções que o mercado te oferece, você analisar aquilo que o mercado que acontece no mercado. Esse é um ponto de reversão. O mercado consolidou no ponto de reversão. Dentro de uma lógica, você assume uma compra que o mercado vai reverter. O mercado foi, não conseguiu superar topo, ou você abandona a operação com lucro, 400 pontos, a operação deu 400 pontos, ou aguarda a operação vir no teu ponto de entrada no 0 a 0 sem prejuízo. Nova tentativa de compra é em cima do 276. Aqui uma nova tentativa de compra, onde finalização desse... Não existe mais venda, tá? Quem vendeu o mercado, vendeu. Aqui é o ponto de saída. 238, ponto de saída. Quem veio com a venda do mercado, que saiu no 238, está feliz. Por quê? Viu o mercado voltar aqui, a probabilidade de que ele rompesse aqui seria. Então, o cara aceitou esse movimento aqui. Quem não saiu da operação contando com o terceiro toque, porque aqui foi terceiro toque, e geralmente o cara sabe que são 4, então, ou ainda vai dar o terceiro toque, eu não vou sair não, vou segurar. Fez certo também. Porque aí agora ele vai ter que sair aqui no 276. 276 para lá, não tem conversa. Quem segurar a operação de venda acima desse ponto aí, está correndo risco de devolver somente o capital. A probabilidade de um rompimento aí agora é grande. Quarto toque, movimento de rompimento. Pode ser que ele não rompa de cara, que ele fique brigando, isso aí faz parte, mas que esse ponto é um ponto de que o mercado abre. O canal é quarto toque, sempre ele vai abrir o canal e sempre vai romper.
Esse movimento tem que ser aguardado, o rompimento. Quem não pegou lá no toque, né? A entrada de uma operação de compra dessa é aqui. No toque do 7,6. Quem não pegou no toque do 7,6, não tem mais entrada aí, não tem como entrar. É um movimento de brilho. Tem que estar aguardando aí um movimento de agora. Que o mercado faça isso aqui. Realmente supere, confirme a superação. A rompimento. E recua aqui. Para que você possa estar tomando a compra com um pouco mais de segurança. Que ele faça esse movimento aí. De outra forma, é risco. É uma operação com um stop de 200 pontos, tá? R$200 pontos nessa operação aí. Stop teria que estar mais ou menos aí. R$200 pontos é um excelente stop para uma operação dessa daí. Tendo em vista que essa operação é uma operação de retorno à retração da secundária, e uma retração de secundária desse movimento inteiro aí seria 70% de tudo que ele caiu. Então, se ele caiu todo esse movimento aí, você está tentando pegar, o mercado desceu 2.000 pontos e você pretende pegar 70% de 2.000, pelo menos 1.000 aqui você pegaria. 1.500, que é um movimento de retração seria ali. Vamos retraçar esse movimento aqui. É isso aí mesmo, 1.500 pontos. R$1.700 cumprindo exatamente o ponto. Aqui está sem eliminação de 11%, né? Vamos eliminar 11% para ser justo. Então seria aí a saída dessa operação, que pagaria aí 1.300, 1.400 pontos. A operação está em curso. Stop na mínima.
mais 200 pontos. O coração bate mais forte. O mercado faz uma nova consolidação. E essa provavelmente ele deve respeitar. Ele fez essa consolidação no 230, 238. Agora ele fez uma nova consolidação no 276. E você pode ver que a consolidação ela tem o mesmo, ó, a consolidação ela tem o mesmo tamanho, ó. Se você pegar ela aqui, colocar ela aqui, ela tem o mesmo tamanho. Isso aqui está errado. Ó, pega a consolidação do 276 e pega a consolidação do 238. Essa foi a consolidação do 238 que o vendedor ganhou. Essa consolidação do 276 é a consolidação que está em briga e que vai ser perdida pelo vendedor. Porque como é um final de movimento, como é uma consolidação, aqui não tem o que justificar. Perdendo linha de canal, quarto toque, entendeu? Porque aqui foi um quarto toque e não rompeu porque foi uma briga, mas ainda está na briga. Todo esse movimento aqui, todo, deu 2 toques, Marcelo, não é o quarto não. É porque isso aqui tudo é uma briga, tudo é um movimento. Entenda que isso aqui não é que seja um toque só. Houve um toque aqui, agora teve outro que está rompendo. Mas tudo isso aqui é um movimento de briga para romper, entendeu? E se ele voltar aqui e ficar em cima da briga e indo e vindo aqui, ele está nesse movimento. Ele ainda está dentro desse range de briga aqui para fazer o quarto toque, né? O quarto toque é como se fosse assim, não fez o gol, mas está em andamento. Ele está brigando aqui no quarto toque. A partir do princípio que ele não perdeu o fundo, o quarto toque ainda está válido. Entenda assim, a consolidação é o quarto toque, né? Entenda assim, esse movimento aqui é o quarto toque. Isso aqui é o quarto toque saindo fora da linha de tendência. Entendeu agora, gente? Não é que seja um toquinho, um paviozinho, respeita não. O movimento está vazando a linha de tendência. Existe uma linha de tendência, um canal de baixa, ele está vazando dentro de consolidação para o lado dela, para sair de dentro dela. Ah, mas aí essa canal pode estar fora do ponto, está no lugar errado? Não, não está no lugar errado. O canal, você traça o canal, o topo bate com o fundo bate, olha como bateu vários fundos. O canal está certo, o canal está certo. Você não tem que mexer nesse canal. O canal está perfeito, no ponto exato dele. Que acontece de muitas pessoas ficarem mexendo no canal, ajustando o canal. Ajusta o canal, sempre visualize o meio do canal. Aqui, ó, o ponto no meio do canal. Ó. Você pode estar até dando uma ajustada nesse canal? Pode. Você tem que estar sempre se ligando no meio do canal. Se o meio do canal sair de posição é porque você está mexendo errado. Porque mexer no gráfico, você pode mexer. A partir do princípio que você entenda o gráfico, você pode futucar no gráfico. Por exemplo, esse canal tá batendo aqui. Por que eu tenho que mexer nesse canal? Ah, posso dar uma arrastadinha mais para baixo dele aqui? Posso. Eu vou poder, ó, ali acertar ali. Mas assim, é imperceptível o toque que eu vou fazer aqui. Não vai fazer diferença no movimento que ele já fez. Ele já me confirmou que ele vazou aqui. O quarto toque para mim já foi tomado. Ó. O quarto toque rompeu. Ah, Marcelo, você ajustou ali, mas justamente o quarto toque romper. Vamos na briga aí. Vamos aguardar. Confirmada já a reversão do mercado, uma vez que ele rompeu no quarto toque e fez um pivô de alta. O que falta agora, a confirmação desse movimento, seria a retração dele, né? Como eu sempre falo, esse movimento já está desenhado aí em cima aí.
A única coisa que seria é que ele seria para aqui no caso, né? Para cá. Para cá. Para cá. Ah, Marcelo, pode ser maior, pode ser menor? Pode. A lógica do entendimento do pivô é essa aí. Ele tem que superar. Se ele não supera, ele não é pivô. Ele não reverteu. Ah, Marcelo, ele superou. Já superou. Para mim, Marcelo, ele já fez um pivô de alta. A partir do princípio que esse topo aqui já está mais baixo, ele já é pivô de alta. Acabou. Reversão completada. Movimento completo. O que for de aí para frente, o que acontecer daí para frente no mercado é seu lucro. Mas o acontecido, o movimento é esse aí. É isso que você que comprou a minha mentoria e que está vendo esse vídeo agora tem que entender. Isso é o que tem que acontecer para que você... Agora você pode ir pegar 2.000 pontos nessa operação de compra aí. Mas você tem que achar isso aí dentro do mercado. Achar esse movimento aí no mercado. E isso é fácil de achar. Consolidação aqui. Houve a mesma aqui. Você tomou a compra aqui. Ela não aconteceu. Voltou. Estopou no 0 a 0 ou o que seja. Da forma que você protegeu. Aqui você retomou de novo. Porque era o segundo nível. E agora deu certo. Entendeu agora? Esse é o mercado. Esse é a análise. Isso funciona. Isso é price action. Você analisar o mercado pelas barras. Valeu, gente. Essa aula estourou pra caramba. É 1h e 15 minutos, 1h e 10 minutos já de aula. Então eu vou encerrar essa aula para começar uma nova aula. Tá? Para que não fique um vídeo muito intenso. Mas o movimento aí valeria a pena até continuar na aula até ver o movimento final. Esse movimento aí é um movimento que não tem como você puxar uma expansão, porque ele não teve ainda retração. Você só consegue definir um mercado onde ele vai quando ele retrai. Se ele não retrair, você não tem como definir até onde que ele vai. Você sim tem como definir pela lógica da secundária, que é aquela ponto lá. Mas antes de lá você tem a M200, que é uma resistência, que ele pode parar. Você tem essa resistência aqui, ó, que é uma resistência do fundo relevante anterior que ele perdeu. Então são pontos que você pode estar protegendo a sua operação ou até mesmo saindo da operação, né? Quem pegou essa queda toda e pegou essa subida aí, é impossível, o cara não está satisfeito com quase mais de 900 pontos dentro de uma operação que ele pegou 2.000 para baixo. 1.800. O mercado faz aí agora um topo. Aqui confirmou um topo. Como se confirma o topo? Uma barra, são 3 barras. Uma subindo, uma fechando e uma fechando abaixo. Uma fecha alta, uma fecha no meio, uma fecha abaixo da do meio. Então é um ciclo completo para se formar um topo teria que ter uma barra no meio, uma barra no meio. Geralmente essa barra ela tem pavio, né? Essa barra tem pavio normalmente. Sou bem ruizinho no desenho, principalmente quando o mouse não funciona. E a outra barra menor, perdendo o fundo das duas anteriores. Essa tem que perder o fundo das duas anteriores, tá? Se ela fecha aqui, não fez fundo, tá?
Se ela fecha aqui, não fez fundo. Se ela fecha aqui, não fez fundo. Ela tem que fechar abaixo. Assim, ó. Fechou aqui, fechou aqui, fechou aqui, não fez fundo. Essa aqui confirmou o fundo. Essa barra confirmou o fundo. Essa barra aqui que confirmou o fundo. Houve 4 barras para que ter confirmação do fundo. Pullback na linha da consolidação. Bom, sobre final de movimento, essa aula foi uma aula sobre final de movimento de uma operação, aonde localizar o final do movimento de uma operação. Foi bem claro como se localizar um final de movimento. Para se localizar um final de movimento, eu vou novamente traçar. Vou encerrar a aula, mas eu vou fazer novamente para ficar registrado na cabeça de vocês. Existia uma Fibonacci. Primeira do dia ou a que seja, não importa, você pode traçar nas outras aqui, que todas, olha, essa vai dar final de movimento lá, essa vai dar final de movimento lá, essa vai dar final de movimento lá, essa vai dar final de novo. Eu traço todas para você, todas elas vão dar o final aqui. Aposta comigo que vai acontecer isso? Eu traço em todas. Então eu só vou traçar na primeira para mostrar para vocês que o final de movimento é lá. Porque conforme você for traçar nas outras, você vai diminuindo o tamanho da fibra e ela vai sempre bater lá. Topo, fundo. Certinho ali. Botou para cá. Casou certinho ali. O Marcelo não é bom de casar. Pega. Certinho. Ponto. E aqui. Aí. Eliminado lá aquele paviozinho de lá. Só o pequenininho lá em cima. E aí bateu. 276,4. Final de movimento. Certo? 238,2 foi o final de movimento dessa consolidação. Certo? Que não deu certo. Como que a gente identificou? Primeiro que ela ficou perdendo fundo aqui, ó. Consolidação perdeu fundo, já mostrou que não deu certo. Essa não perdeu fundo em momento algum, então essa deu certo. Valeu, galera. Vou finalizar essa aula aqui. Ó, ver que o fluxo de volume do livro lá subiu, ó. Aonde que subiu? Coincidência? No mercado financeiro não existe coincidência. Nada no mercado financeiro é coincidência. Quando você vê uma coisa no mercado, fala, isso é coincidência. Não, não é. Tudo é simetria. É como se fosse um maestro regendo uma sinfonia. O mercado funciona assim. Quem fala que o mercado, tem gente que fala, o mercado é uma eterna bagunça, o mercado é o caos tentando ser controlado. Não é verdade. Tem pessoas que controlam o mercado. Esse tal caos que acontece no mercado é provocado. Então, se existe um caos que é provocado, existe um controle de provocação. Então, o mercado tem o seu caos? Tem, mas ele tem o seu controle. Então, tudo que acontece no mercado financeiro tem um porquê. Aquele lote está lá, está defendendo, está criando uma defesa de um ponto que o cara quer que chegue para ele realizar um pedaço. Tudo tem um porquê. Nada é à toa no mercado financeiro. Quando você começa a descobrir esses movimentos que o mercado faz e tenta aproveitar dele o máximo, provavelmente você vai conseguir extrair dinheiro do mercado. Valeu, gente. Essa aula passou do limite aí, mas fica anotada nas outras aí. A gente vai fazer uma aula nessa média de 1 hora. Essa aí passou bastante. Valeu. Vamos gravar o próximo bloco aí. E para aquele que não entendeu sobre final de movimento, volta essa aula que eu acho que ela está bem explicada. Sobre puxar uma expansão, ver o movimento de expansão. Normalmente, se sai no movimento de 1,76 para não correr o risco de devolver capital. Mas quando o mercado passa desse movimento, se você ainda estiver posicionado,
você mantém o movimento até o próximo ciclo, que seria 238 e o 276. E é o que ocorreu nesse movimento aí agora. Agora ele já superou o topo, já criou um novo movimento aí do mercado, mas você conseguiu identificar os ciclos do mercado com uma precisão arpia. Valeu, gente. Aquele abraço. Surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. On to the place where all this began. To start again. I'll see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. É aí, gente. Finalizou a operação.